Olá pessoal, eu queria dizer que perguntar para vocês se está tudo tranquilo, mas eu sei que não está, né? Essa é a verdade. A gente está numa pandemia horrorosa, numa catástrofe humanitária que está acontecendo aqui no Brasil, medonha. Meus sentimentos a todos que estão passando por essa dificuldade, que perderam entes queridos. Tá bem difícil mesmo. Eu vou abordar hoje um assunto sobre a parte de escrita, principalmente dos livros de reportagem, porque a gente faz muito uso do discurso direto, em sua maioria, porque utilizamos entrevistas, utilizamos depoimentos da pessoa que está falando ali, escrevemos como a pessoa fala. Alguns autores preferem usar aspas para fazer essa diferenciação da fala do personagem na hora, né, da narrativa. E alguns preferem o travessão. No meu caso, eu prefiro usar o travessão quando é um discurso direto, é a fala da pessoa, aí eu prefiro usar o travessão também. Mas não somente para o discurso direto, também utilizo para outras finalidades. Então aqui vou trazer aqui uma dica, porque eu encontro muito livro que o pessoal não tem usado o travessão corretamente, nem o hífen, ou tem misturado as coisas ou não sabe a diferença de um e de outro, né? Bom, vou pegar aqui, vou abrir minha apresentação. Vamos lá. O que é o hífen? O hífen é usado em substantivos compostos, em palavras formadas por derivação prefixa, em locuções, na colocação pronominal, na divisão silábica, na translineação e em encadeamentos vocabulares, indicando principalmente a união semântica de duas palavras. O que isso quer dizer? Bom, eu trouxe alguns exemplos porque só falar também, explicar teoricamente o que é isso, ou conceitualmente, ou como está lá nos livros de gramática, pode ser que não fique claro. Então, eu trouxe esses exemplos como matéria-prima, arco-íris, decreto-lei, livro-reportagem, segunda-feira. E é lógico, a nossa ortografia passou por uma reforma, mas já tem bastante tempo e eu acho que a maioria das pessoas que estão saindo aí do ensino médio já sabem muito bem qual é a utilização para divisão silábica ou para encadeamentos vocabulares. Então, eu acho que não está tão difícil de entender isso. O problema é que a maioria dos jovens jornalistas aí que estão na faculdade e estão escrevendo os textos, eles estão usando o hífen para início de discurso direto. E não é o caso, ele não serve para essa finalidade. Você vai usar ele para fazer, por exemplo, você vai separar a palavra ali, decreto. Você tem uma divisão silábica, você vai passar de uma linha para outra. Você está lá no seu editor de textos, ele vai, muitas vezes, né, ele vai dividir automaticamente. É só configurar o editor para que ele entenda que você está trabalhando com o idioma português. Aí ele vai entender essa divisão silábica. A mesma coisa no editor quando eu estou fazendo um livro. Ele também eu configuro de forma que ele vai entender que a divisão silábica ele se dá a partir do vocabulário português. Então, dá direitinho, acontece a divisão corretamente, e o hífen é empregado nesse momento, ou no caso desse que você vai escrever um livro, reportagem, você tem essa conexão, né, que é uma união semântica entre duas palavras. Então, também é utilizado. Ele não é utilizado para discurso direto, pessoal. Tá? Aí, como faz para acionar ele no editor de texto? No Word, normalmente você tem já a teclinha, você tem aqui no teclado mesmo, o hífen, que é aquela teclinha ali no teclado numérico, ou ali perto de onde está o underline. E tem a opção também que é Alt, você segura a tecla Alt e digita no teclado numérico 8208, né? Ou Alt 0045. Eu acho mais fácil 0045. Ou o normal mesmo. Enfim, acho que aqui ficou claro. Agora um outro que eu quero falar, que às vezes a gente não percebe, no Word, quando a gente coloca o hífen separando duas palavras,
E separando assim, de uma palavra para outra, como se fosse num discurso direto ou para separação, a gente dá um espaço na barra de espaço, ele vira uma meia risca, que é esse meio traço, que não é um travessão e nem é um hífen, ele é um meio termo entre os dois. Então isso acontece muito também. Ele é muito confundido com o hífen e com o travessão. Essa meia risca ou meio tom é um sinal gráfico usado para unir elementos enumerados em série, como letras ou números, separando as extremidades de um intervalo e indicando ausência. Então, como que isso funciona? Eu trouxe aqui os exemplos. Por exemplo, você quer dizer de 1983, tá aqui, ó. Vou passar o mouse aqui, ó. O exemplos de 1983 até 2013, você está indicando que foi durante esse período. Então você usa uma meia risca ali, um meio traço. Ou da letra J à letra M. Ou você quer escrever a ponte aérea São Paulo-Manaus, Rio-São Paulo. Entendeu? Ali muita gente acaba colocando um hífen, porque não sabe como acionar a meia risca. Mas pela nossa ortografia, o correto seria usar esse meio traço. E como você faz para ter ele através do Word? Você segura a tecla Alt e digita 0150 ali no teclado numérico. Ele vai aparecer na hora. Certo? Ou, opção 2 aqui, que eu coloquei as duas opções. Você segura o Ctrl e clica ali no hífen do teclado numérico. Ele também aparece. Aqui também acho que está bem claro, né? Há uma grande diferença entre hífen e esse meio traço. Agora nós vamos para o que eu mais gosto de utilizar nos meus textos, quando eu estou escrevendo um livro-reportagem. E que corrijo bastante nos livros que eu recebo para editar, que eu até não chamo nem de correção ortográfica, eu chamo de normatização, porque, cara, é incrível como realmente o pessoal não sabe usar o travessão. Nos veículos de comunicação que nós chamamos de hard news, né, que são os jornais, aí, tipo o Globo, o Folha de São Paulo, o Estadão, o único deles que usa na hora que tem um discurso direto, assim, uma fala de um entrevistado, que eu vi na internet é o Globo. Até me espantei, porque é raro ver isso. Normalmente o pessoal usa aspas. E alguns autores também preferem usar só as aspas e não usa o travessão para o discurso direto. Ele é um sinal de pontuação usado principalmente no início das falas no discurso direto, mas também é usado para substituir a vírgula, parênteses, em orações intercaladas ou no destaque de alguma parte da frase. Acho que isso está bem claro, né? Tem os exemplos logo abaixo. Uma fala, um personagem perguntou, quando foi que ele chegou? Aí você coloca o travessão, tanto no início da frase, aqui, ó, início da frase, como também ao final dela, e você colocou o comentário. Ou o comentário perguntou ao amigo, dizendo quem foi que perguntou. Aí tem a resposta embaixo. Ontem, por volta das 14 horas. Respondeu o porteiro. Entendeu? Então, quando você for trabalhar com o discurso direto, é dessa forma que é construída, ortograficamente, em português brasileiro. Ou do outro exemplo que está logo embaixo. Ó, tudo estava tranquilo, naquele momento, e ele adormeceu. Pode ser que você queira usar uma vírgula aqui, ou entre parênteses, mas meu modo de ver como editor de livros, é lógico que fica muito mais interessante e fica muito mais bem escrito usando o travessão dessa forma, para você separar, ou fazer um destaque em alguma parte para dizer, por exemplo, como aqui estava, tudo estava tranquilo, poderia ser quando anoiteceu e ele dormiu. Também, existem várias formas, mas eu acho que o travessão ele é muito melhor para ser empregado nesses casos, ainda mais quando você está escrevendo um livro-reportagem. Eu acho que ele é um elemento fundamental, um elemento gráfico, né, fundamental quando você quer trabalhar com discursos direto. E como que você faz? Ele não tem, assim, no nosso teclado hoje, ele não vem direto. Igual nas outras opções, você pode acioná-lo através do Alt, aqui do teclado. Você aciona, clica no Alt, mantém apertado clica no Alt e digita no teclado numérico ali, 0151, ele aparece. Aí depois, se você não quiser ficar copiando, você
cria uma função dentro do Word e guarda ele como um símbolo. E cria uma tecla de atalho, enfim. Pesquisa mais sobre esses assuntos, porque eu quis trazer mais assim na superfície, porque eu tenho prestado atenção que muitos livros, assim, eu já fiz acho que uns 200, 250 livros, e esses livros sempre chegam com esse problema. Ou é travessão, eu tenho que buscar o que é travessão, o que é hífen, o que é meio traço. Sempre tem essa distinção. E o texto, como ele vem normalmente do Word, ele sempre vem com esses três. Então eu tenho que normatizar. Aqui é discurso direto, vamos de travessão. Aqui também é separação, né, de alguma parte da frase, intercalados ou destaque. Também é a travessão, não é hífen. E os hífens estão lá. Permanece para separação silábica, permanece para outras finalidades que não são para o discurso direto. Eu peguei algumas informações desse site aqui, que é o Norma Culta, é um site bem bacana. Eu peguei as informações de lá e só adaptei, escrevi um pouquinho mais sobre elas, tal, para elucidar mais como que é utilizado. Então, essa é a dica aí que eu deixo para vocês que vão escrever o seu livro-reportagem, ou um texto, né, onde você vai fazer uma reportagem que trata de muitas falas dos entrevistados, e você quer utilizar o travessão para essas falas, e não as aspas, porque as aspas também são muito utilizadas, até mesmo hoje na TV, o pessoal fala, então ele disse, abre aspas, tal, fecha aspas. No texto você também pode usar dessa forma, não há dificuldade, nem é tratado com nenhum tipo de preconceito, esse tipo de texto no livro-reportagem. É que alguns autores optam por aspas, outros autores optam por travessão, para o discurso direto. Então, preste atenção nessa dica, ok? Essa é o que eu deixo para vocês aí hoje. Vou encerrar com a minha tela de ajude o site no Catarse, para manter a ideia viva de produção de livro-reportagem gratuito para jovens autores. E nos vemos aí no próximo vídeo. Tchau!